Saudamos a todos na frequência do amor e da luz. Quando observamos na história da humanidade os diversos contextos dos quais surgiram os conflitos, as guerras e as situações de tortura para com o ser humano, podemos reconhecer que na base de todos eles havia linhas de pensamento e de sentimento completamente desalinhadas das diretrizes da justiça e do amor. É sempre um povo que deseja ter o domínio sobre outro povo, que tem a necessidade de subjugar os seus irmãos, justamente por não os reconhecerem como são. Ou é um povo que cobiça as riquezas naturais existentes nas terras que o outro povo ocupa, de maneira que nesses contextos há sempre a falsa necessidade do poder, do domínio, do controle e da posse. São falsas necessidades porque ninguém controla nada nesse mundo. Ninguém tem a posse de nada, uma vez que estamos aqui de passagem. Nascemos de mãos vazias e com as mãos vazias faremos o nosso retorno à dimensão espiritual de onde viemos. Ao contrário do senso comum praticado pela humanidade, em verdade, só temos daquilo que damos. Só podemos dizer que é nosso aquilo que podemos ofertar livremente, pois faz parte do nosso patrimônio individual, que são as nossas virtudes e habilidades divinas, lapidadas durante as inúmeras experiências existenciais que tivemos nessa dimensão e em outras. Assim sendo, demora um certo tempo para que os seres habitantes da Terra permitam-se receber essas verdades e se libertem dos equívocos posturais que a falsa necessidade do domínio, do controle e da posse os induzem a manter. Quando, por exemplo, assistimos a um documentário que apresenta as atrocidades praticadas durante a Segunda Guerra Mundial, revelando diversas manifestações da crueldade humana, nos sentimos profundamente tocados pelas imagens de maus tratos que nos sensibilizam o coração. Contudo, muitas vezes não conseguimos relacionar as imagens das atrocidades que vemos com os sentimentos de posse, de domínio, de poder e de intolerância que existem dentro de nós. Observamos o contexto histórico e não nos perguntamos se com a nossa forma de atuar no mundo não nos encaixaríamos harmonicamente no grupo daqueles que exerceram o domínio cruel sobre a existência de milhões de outros seres, causando dores e sofrimentos em uma escala tão alta que as palavras existentes em nossos vocabulários não conseguem manifestar, a ponto de podermos afirmar que o Holocausto foi a página mais cruel escrita pela humanidade em seu processo evolutivo sobre a Terra. Contudo, infelizmente, não foi uma experiência isolada, de modo que até hoje atos de violência, de crueldade, de desrespeito ao ser humano, de preconceito e de intolerância para com as diferenças existentes entre os seres são praticados sob diferentes justificativas, todas elas nascidas dos porões sombrios das almas dos seres que negam a existência do divino amor.
trazemos essas reflexões no dia de hoje, porque estamos vivendo o nosso período particular de identificação e reconhecimento do joio do egoísmo e do orgulho que cresceu dentro de nós, nos trazendo como frutos a falsa necessidade da posse, do domínio, do controle, assim como nos induziu a realizar movimentos de intolerância, de impaciência e de incompreensão para com os outros seres que à primeira vista parecem diferentes de nós. O ser que parece diferente, já explicamos, é diferente apenas ao olhar da mente julgadora, pois em verdade trata-se de um ser divino que apresenta as suas características individuais, exatamente como nós apresentamos as nossas, um mesclado de sombra em torno de nossa essência luminosa. Dessa forma, ao observarmos os seres do ponto de vista da nossa consciência divina, que se encontra em despertamento, veremos refletida em cada um a nossa própria imagem, uma vez que fomos criados à imagem e semelhança do Divino Criador. Assim, o que vemos no outro e não nos agrada são as expressões dele que negam o amor, assim como não conseguimos olhar para essas expressões que ainda existem dentro de nós. Nesse ponto se encontra a raiz de grande parte dos conflitos existentes na humanidade. A dificuldade de reconhecer o outro como parte de si mesmo, um reflexo da própria imagem que precisa ser reconhecida, amada e integrada para que encontremos a verdadeira paz. Pois enquanto estivermos nos movimentando pela vida, querendo mudar o outro e ter o controle sobre a vida do outro, significa que estamos fugindo do encontro mais profundo conosco mesmo. E por essa razão, resolvemos fazer um bom trabalho procurando modificar o outro, reformar o outro, seja com a força da nossa fala, seja por meio de atitudes que constrangem o outro a seguir na direção que determinamos, seja por impedimento à sua livre manifestação. Ao agirmos desse modo, não damos permissão para o outro ser quem ele é, e assim, de maneira inconsciente, incentivamos o outro a mentir e a dissimular, uma vez que ele não consegue deixar de manifestar aquilo que traz em seu interior como verdade pessoal. Ao seguirmos por esse caminho, também criamos para nós mesmos o cenário perfeito para viver situações nas quais nos decepcionamos com a atitude do outro. E com isso, geramos mágoas profundas em nossos corações, como se o outro tivesse traído a nossa confiança, quando na verdade ele apenas agiu conforme as suas condições reais, no momento em que encontrou uma oportunidade para isso, uma vez que sob a ação do nosso controle, criamos uma pressão de contenção da natureza do outro e em determinado momento da vida, a verdade surge, porque é somente por meio dela que encontramos o nosso caminho de libertação. E toda essa história de dor começou quando projetamos no outro a nossa fantasia, a nossa ilusão particular de que o outro deveria ser aquela pessoa que estávamos esperando chegar para encaixar perfeitamente em nossos planos mentais de felicidade. Por isso, a necessidade de controlar tudo. Nesse agora, porém, quando a luz da verdade que liberta clareia a nossa consciência, vamos deixando para trás
por força da nossa vontade, o papel do controlador da vida das outras pessoas e vamos apenas focando no papel de protagonista da nossa própria existência, focando nas escolhas libertadoras que podemos fazer hoje. Essas são as escolhas que nos fazem expandir na frequência do amor verdadeiro, aquele que cura, regenera, restaura caminhos e nos conduz a receber os outros seres da forma como são. Fiquem em paz, amados seres, na paz que brota no coração daquele que se alinha às altas frequências do divino amor. Somos irmãos. Namastê.